us and it was not worth the fight. Moving on alone was not felt right. 'Cause we were never meant to be. Dum, dum, da, dum. Conecta aí, sintonize já o podcast que você não pode perder. Entrevistas, dicas e muito mais, todos os sábados às 16 horas. Conecta aí, não perca essa chance, o podcast que vai te conectar. Conecta aí, sintonize já o podcast que vai te conectar. Com Lima Coelho e Luzia Leite. Maravilhosa, está meio chuvoso, aquele clima bipolar dessa época do ano, né? Faz um pouquinho de sol, aquele sol meio frio, para quem está acostumado com o calor e o mormaço de Salvador, então hoje está aquele clima, mas está agradável, né? Então estamos aqui muito felizes, porque toda vez que o Conecta aí Podcast começa, realmente é uma alegria muito grande. Esses nossos encontros são especiais. Temos aquele público já fiel, você que já nos segue. Compartilhe, sempre mande para seus amigos. Não esqueça de marcar o sininho para poder receber sempre as mensagens, os convites para os nossos podcasts. E hoje, como eu falei inicialmente, vamos conversar com nossa convidada inspiradora sobre um tema interessantíssimo, que é a importância da comunicação para nós, os empreendedores. O que é realmente que está englobado na comunicação? O que é se comunicar? Como? Quais são os canais? Qual é o impacto da comunicação? Isso aí já deixa nossos neurônios, né, ativos. Porque quando a gente pensa em comunicação, vem 1000 ideias na nossa mente. Mas o que é mais importante para nós empreendedores? É o que realmente nós precisamos pensar no que diz respeito à comunicação. Eu sou Mima Coelho, sou especialista em atendimento ao público e realmente estou muito feliz em receber vocês aqui. E você, Núzia, como é que está aí hoje, você, essa tarde? Essa tarde é sempre maravilhosa, né? Embora o tempo esteja assim um pouquinho bipolar, mas está fresco, é bom Agradável, né? agradável, que a gente aqui é muito calor, então está agradável, então sempre é bom estarmos aqui falando sobre o tema maravilhoso que é a comunicação. A comunicação ela está dentro de qualquer profissão, eu diria até assim, do próprio inerente ao próprio ser humano, né? A comunicação tem que se comunicar, né? Então, é muito importante. Sim, vocês vão gostar muito da nossa conversa de hoje. Como sempre, espero que vocês nos sigam nossos canais, se inscrevam no Conectaê. Lembre-se que nós trocamos o nome, que era JMUB, que agora é Conectaê. E nos siga no nosso Instagram. Entre em contato conosco através do e-mail, contato@jmub.com.br. E é isso, faça parte aí do nosso movimento do empreendedorismo feminino. Exatamente, isso é muito bom. Realmente, a comunicação, acho que desde a barriga, né? Desde o bebê ali na barriga, ele já se comunica. Se ele estiver com fome, se ele estiver com sono. A minha bebê, quando estava na barriga, quando eu estava com sono, me botava para dormir. Eu dormia que não tinha jeito. Quando ela estava com sono, minha cabeça rodava e não tinha condição de ficar acordada. Já era comunicação, a gente já estava se comunicando desde então. Então, a comunicação é inerente não só ao ser humano, as outras espécies também se comunicam, né? Cada um com sua linguagem. Né? Tem até estudos sobre baleias, golfinhos, etc., que se comunicam em formas específicas. E nós, empreendedores? O que dizer dos empreendedores? Qual é a linguagem mais adequada para o empreendedor? Qual é o tipo de comunicação que tem mais impacto para os empreendedores? E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco e conhecer também Catarina Alcântara. E nós temos o prazer de conhecer hoje aqui, de trazer aqui ao nosso podcast. Tudo bem, Catarina? Como é que está você? Tudo bem.
esbaforida, porque a chegada foi muito assim, mas tá tranquilo. Agora eu tô mais tranquila, bebi uma água, vocês me tranquilizaram. Pois é, isso é comum, né? Porque imprevisto faz parte do nosso dia a dia, né? A vida, ela não é de forma alguma uma linha reta. Se não Exatamente. tiver as curvas pra gente ir chegando, não dá certo. E nesses esbarrões que a gente encontra, às vezes, algo que seja para agregar valor à nossa vida, né? Exatamente. Trazer algo importante. Pois é, Catarina, e nos fale quem é você, quem é Catarina Alcântara? Isso é complicado. É denso, na verdade. É isso que Eu é bom. sou Catarina Alcântara, eu sou comunicadora e comunicóloga. Na verdade, eu já nasci comunicadora, isso é Que fato. massa. Aquelas crianças que ficam nas festas de família, entrevistando todo mundo, filmando, gostam de ser filmada, entre outras coisas mais. O jornalismo sempre esteve na minha raiz. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre escolhi de... Na verdade, quando eu fiz vestibular, eu tentei tendenciar para medicina veterinária, porque é uma coisa que eu gosto muito, de bicho. Só que eu passei nos dois. E aí eu fiquei nessa dúvida. Falei, meu Deus, eu vou seguir meu sonho ou eu vou ganhar dinheiro? Eu vou seguir meu sonho ou eu vou ganhar dinheiro? Porque, infelizmente, é uma realidade nossa. Vocês também que, querendo ou não, estão no rumo da comunicação agora, sabem que a comunicação em si, no Brasil, principalmente, não é bem assistida financeiramente. É um desafio É. que nós profissionais enfrentamos todos os É dias. um desafio a mais. A gente, na verdade, trabalha por amor. E as pessoas mal sabem, inclusive os grandes profissionais que regem os grandes veículos, mal sabem. Eu acho que eles sabem, mas fingem que não, que a comunicação sem existir não acontece nada, né? Mas então, eu sempre fui jornalista, sempre fui comunicadora, sempre fui comunicativa, sempre fui muito, como é que eu falo? Não posso dizer hiperativa, né? Porque não se enquadra. Mas sempre fui muito, como a gente diz aqui em Salvador, para frente. Eu sempre fui muito assim. E é isso. Como pessoa, eu sou um golpe do destino que deu certo. A gente nem sabe, nem teve essa conversa muito a fundo, porque nossa reunião primeira foi bem básica. Mas eu fui abandonada na maternidade no interior do estado, em Euclides da Cunha. E uma família, por um acaso, me descobriu lá no cantinho, porque antigamente a adoção era diferente, não tinha tantos trâmites que tem hoje em dia. E me trouxeram para Salvador. E aí, se eu não estivesse em Salvador, eu não teria toda essa caminhada dentro do jornalismo, dentro da faculdade, estudo, conhecimento, os veículos que eu já passei ao longo desse tempo, não teria nada. E é por isso que eu digo, eu sou um golpe do destino que deu certo. Poderia ter dado errado, mas deu certo. Eu fui favorecida, agradeço muito a Deus todos os dias pela vida que eu tenho hoje. Sou mãe de 2 filhos, um de 8 e de 1 ano, 2 também igual a mim para frente, pais, Iago, principalmente o mais velho, dá muita característica da minha personalidade. E eu acho que é como você falou, a comunicação rege tudo. E quem nasceu para comunicar de fato já dá seus sinais desde sempre. Não tem esse profissional que diga, eu sou meio comunicador, eu sou... Não, se você comunica, você comunica. Exatamente. Não tem jeito. Exatamente. Tenho 33 anos, minha formação acadêmica é comunicação social com habilitação em jornalismo, especialização em mídias sociais. E é isso, basicamente é isso. Passei por alguns veículos aqui em Salvador, Farol da Bahia, Jornal à Tarde, BNews, o último foi o BNews recente, agora Bahia Revista. E estou tocando um projeto maravilhoso, atrelado à minha carreira jornalística, que eu sempre estou envolvida em alguns âmbitos sociais, sempre, principalmente quando envolvem mulheres e a sua liberdade financeira, porque em um momento da minha vida eu não vim de uma família que tinha muitas condições financeiras, me adotaram, me acolheram, mas eu moro num bairro popular, uma comunidade, numa quebrada, favela, como a gente diz, e eu vejo muita realidade das mulheres que querem se sobressair, mas não conseguem. Então, meu foco de vida, além de me estabelecer, né, futuramente me consolidar, é ajudar essas mulheres. Porque eu passei com o meu primeiro casamento, com o pai do meu primeiro filho, um período grande
de relação abusiva, agressão física, agressão verbal, entre outras coisas mais, que eu me encontrei na depressão. E um dos motivos que me fez voltar em si e retornar para meu caminho foi o jornalismo. Porque eu tinha largado tudo para viver uma experiência de casada. E no momento que eu vi que não estava dando muito certo e estava me prejudicando mais do que outra coisa, a faculdade, o estudo, o gás que eu tive, além de meu filho, claro, a vinda dele para o mundo, para sair da relação e começar a crescer novamente, foi o jornalismo. Graças a Deus, minha profissão. Então, pode falar. Tô falando Aí demais, a né? gente vê a importância do que nós estamos trazendo hoje, né? Da comunicação, a importância que teve para a sua vida nesse momento, né? Então, enquanto a profissão que você já tinha se capacitado nessa área, Sim. enquanto a própria habilidade inerente sua, que você já nasceu assim, né? É como você diz, quando você diz assim que você deu certo. Porque a comunicação, ela não é só comunicação verbal. Então, de alguma maneira, era pequenininha no canto, como você estava, como você disse, você se comunicou Sim. com aquela família que estava passando. De alguma maneira, você tocou Sim. aquela família. Não é isso? Sim. Então, o seu olhar, o seu gesto, o corpo fala. Então, de alguma maneira, você se comunicou e aquela família pôde te acolher e trazer para aqui, para Salvador, né? A Bahia, e você criar a sua história, né? Que nós... a Clarice Lispector, né? Ela tem uma mensagem que ela deixa pra gente, eu achei muito interessante, falando que todas essas dificuldades e esses anos da vida são as tintas que fazem a nossa vida. E sem elas, nós não seríamos quem sou, né? Eu não seria quem eu sou, Luz, ela não seria Gemima, você não seria Catarina. Então tudo faz parte da nossa história, né? Nossa jornada que a gente pega, e a sua jornada está cheia dessa questão da comunicação, né? Resultando não só no trabalho, numa realização pessoal sua, como também você aproveita essa sua habilidade para estar ajudando outras mulheres também, né? Dentro de outros projetos sociais que você falou. Então, Empreender você vê que- liberta, né? Isso. As mulheres são libertas. Elas se auto administram. Né? Porque Entendeu? é a liberdade, né? Do Empreender para uma mulher de comunidade, ela ter a força de criar seu próprio negócio e ir muito mais além é surreal. Acho que é muito mais importante do que eu, não querendo negligenciar, claro, porque toda forma de empreendimento e negócios e uma mulher que está à frente daquilo é válida. Porque só por sermos mulheres já é uma grande luta diariamente. É. Então, as dificuldades são imensas, muito mais do que a gente imagina. Quando eu entrei no Instituto, eu fui aluna do Instituto em 2020 Sim. e eles me repescaram para fazer essa questão de Salvador, porque Salvador é o primeiro ano agora. A entrada do Instituto Dona Sim em Salvador. E a chegada dele aqui sendo através de mim é uma honra. E como eu falei, eu sempre busquei dar asas a quem precisa delas. Mulheres negligenciadas, mulheres que são maltratadas, mulheres que estão, de alguma forma, marginalizadas na vida de seus maridos, nos casamentos, para a sociedade, para os parentes, precisam de um respiro. E o empreendedorismo dá isso. Além de tudo, dá a autoestima de volta, porque a pessoa que recupera sua Devolve própria a autoestima. renda tem muito a oferecer, entendeu? Você movimenta uma cadeia de sensações dentro da pessoa que é surreal. E aí você vai vendo a evolução das alunas, né? Eu percebo assim, eu gosto muito de, né, lembrar as coisas que eu aprendi, né? Então, eu aprendi lá no nosso segundo grau, né, o ensino médio, o antigo, é assim, que uma das coisas que deu muita liberdade às mulheres foi a pílula anticoncepcional. Sim. Então, nós não podemos esquecer das nossas ancestrais que chegaram nesse ponto. Por que a pílula? Porque a pílula anticoncepcional dá à mulher o poder sobre o corpo dela ter filho naquele momento ou não. Dá o poder de escolha. Eu aprendi isso. Quando eu aprendi isso, a professora falou, disse, menina, ela me disse tudo. Você vê, né, que uma coisa não parece simples, porque assim, na nossa geração, ela não vem aquele certo hábito. Mas pense, quando não existia a pílula, existia a tabela, outros métodos, mas eram menos eficazes. A pílula, Foi uma ela revolução. veio com uma eficácia aumentada. Essa eficácia aumentada deu o quê? A mulher não vai ter filho naquele momento. Se você que isso significa
Isso dá uma liberdade de escolha. Ela poder escolher o momento. Presidir sua Me- própria vida. Né? Então, isso. Na verdade, a pílula dá uma oportunidade da gente assumir o controle da nossa vida. Esse foi uma coisa que eu aprendi lá, eu gosto de rememorar. E o empreender dá liberdade também, é uma outra forma de liberdade que nos dá, né, quando empreendemos. Por quê? Porque nós podemos administrar a nossa vida. Sim, é fácil não. Claro que nós sempre batemos aqui nessa tecla. É necessário trabalho, capacitação. Porque o empreendedor dorme e acorda empreendendo. Sim. Então, por exemplo, a gente dorme e acorda. Ontem eu confirmei o tema de hoje. Eu acordei pensando no assunto, aí vi a confirmação, então a gente veio. E assim, nós não paramos de pensar naquele Caderninho de assunto. insight, tanta coisa que a gente Exatamente. Muitas vezes eu durmo e quando eu acordo eu tô cheio de ideia. Por quê? Porque a gente dormiu pensando naquilo e eu escrevo. Eu Então também eu gosto de escrever. Eu tenho milhares de blocos e canetas. Na minha casa, na minha bolsa, eu me paro com 5, 6 canetas na bolsa. Por quê? Porque eu sempre escrevo alguma coisa. Às vezes você vê uma frase na rua, você escreve, você conversa com alguém e tem uma ideia interessante, você escreve. Então o empreendedor está sempre empreendendo, é 100% de dedicação. Mas dá isso, principalmente para nós mulheres, como você comentou muito acertadamente. Você assume novamente, você ressignifica a sua vida, sua autoestima e realmente, com aquele empreendimento que você está fazendo, do menor para o mais amplo já, você já tem essas características recuperadas. Autoestima, liberdade, o poder escolher, né? Escolha. Eu penso muito assim, eu gosto muito dessa questão de escolha. A gente escolhe a todo momento, a gente escolhe tomar café ou tomar água. A gente escolhe a cor do batom, a gente escolhe a roupa. Então nós fazemos muitas escolhas, mas essas escolhas vêm cheio de coisas antes daquela escolha que você definiu. Ah, eu escolhi esse batom por causa da roupa, por causa disso, por causa daquilo. Então nós temos que refletir também tudo isso antes. Voltando à comunicação, né? Vamos voltar, senão a gente vai, né? A comunicação, sim. Só um parênteses. ponto, um parênteses, pegando essa sua coisa de escolha. Escolha, né? O gancho. O gancho da escolha. Eu achei muito interessante. A escolha que tem a ver com o empreendedorismo, que ela falou, da questão Da carreira, da carreira, né? de tudo das mulheres, né? Da pobreza, da liberdade financeira. Né? Na parte que eu estudei, né, sobre a questão da vulnerabilidade social. A Martina Sey, que é um pesquisador indiano. Então ele vem e diz pra gente o seguinte, que a questão da pobreza é uma questão tão intrínseca no ser da pessoa que você só pode saber se você quer, você não pode dizer assim, eu sou pobre porque eu escolho ser pobre, ou eu sou rico porque eu escolho ser rico. Você não tem nem essa consciência da escolha. Você nasce sem a consciência da escolha. E lá isso é muito forte, né? Não, mas é isso. As castas. Exatamente. E isso me tocou quando, nesse estudo também que eu fiz, a questão do Neogibá, quando me disseram isso, que quando levam as crianças, que o principal objetivo do Neogibá, que eu não sabia, aí eu falei assim, o principal objetivo é levar uma criança a saber que tem escolha. É só isso. É só pegar a coisa dali e dizer assim, ó, o mundo não é só isso aqui, você tem escolha, você pode. Quer dizer, a pobreza é tão profunda na questão e ainda a gente sabe como é que é, né? As caixas, é muita questão muito... E não se pode, aqui ainda a gente tem a liberdade de atender. Eles não podem. As cartas não se movem entre as caixas. Então lá a pobreza, ou você é extremamente pobre, ou você é extremamente rico. Então a gente vê, eu acho isso interessante. As ruas tudo são divididas. E aqui, como a gente tem essa oportunidade, a gente pode usar. Vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar a comunicação, porque tudo isso que a gente está falando aqui é comunicação. Como é que a gente está sabendo disso? Nós, 3 mulheres aqui no sábado, né? À tarde, podendo falar sobre isso. Essa comunicação. Conexões através da comunicação, né? E inspirando outras mulheres também a saber disso, que elas podem também. Todas podem. Abrir a mente para saber que pode, meu. Isso aí, você tocou no ponto certo. A gente recebe muitas meninas no instituto, isso é plural. Elas às vezes não acham que os seus negócios, por serem pequenos, ou as iniciativas que elas tomam, não se enquadra, não é uma empresa, não é um empreendedorismo, não é uma forma de empreender. E a gente vai explicar, não é por aí. Se você movimenta a renda, se você tem uma ideia diferente, se você tá com aquilo para sobreviver,
Não é empreender. Empreender. Você está se sustentando com isso, você está gerindo uma empresa, ainda que ela não exista, só na sua cabeça e nas suas ações. Mas é sobreviver. Uma faxineira que programa de segunda a sexta faxinas em vários lugares diferentes, ela empreende. Só que elas não entendem isso. E isso é uma questão cultural. E isso é uma questão cultural que vem puxando de outras ramificações, que o governo, etc e tal. É uma cultura que não é colocada dentro das cabecitas pequenininhas Isso, desde a isso, escola. Desde a escola. Entende? Perfeito. Exatamente. Eu estava comentando sobre isso. A saída para o Brasil, né? Sendo um pouco filosófica, social e tal, né? A gente vai estudando, aí a gente termina isso, né? Eu fiz nessa capacitação que eu fiz, aí a gente vai sempre, poxa, se tocando com muitas coisas que a gente não tinha pensado antes. Porque se uma mulher que movimenta, que às vezes é que consegue manter a casa do jeito que tá, manter os filhos, porque o marido só toma cachaça e ainda bate nela e não sei o que, mas ela faz a faxina, ela passa roupa, ela não sei o que, e aquele menino, quer dizer, não é um empreendedor? Você Mas ela ela, empreende muito mais. mas ela não acha que é. 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 Se ela vai pegar um empréstimo, uma coisa, é mais difícil, como a gente já teve podcast aqui falando, mas a dificuldade de financiar, embora as mulheres sejam Melhores pagadoras. melhores pagadoras e quem mais empreende, Sim. oficialmente, formalmente falando, são as que menos formalizam e as que mais têm dificuldade em conseguir financiamentos, etc, né? Eu não sei quem foi que a gente comentou sobre isso. Foi um podcast ali que falou sobre isso, que já é algo já comprovado. Que embora a gente... estatística, embora a gente empreenda mais, a gente empreende mais. Porém, formalizar e tal, e direitinho, e ter toda a questão financeira, legal e tal, os homens vão à frente. E eu venho de uma família que meus ancestrais, mesmo sendo adotivos, que são os reais, são os filhos. Até porque hoje não. Hoje eu tenho contato com minha mãe biológica. Eu fui atrás, pesquisei tudo. Hoje eu tenho contato com ela, mas não tenho mágoa nenhuma. Sou grata eternamente. Mas minhas ancestrais são todas mulheres. Eu venho de uma casa que era regida por uma avó. E dentro dessa casa, 7 mulheres. A casa das 7 mulheres. Exatamente. A casa das 7 Filme, né? A casa das 7 mulheres. Não sei o que é Uma a trabalhava na Petrobras, a outra fazia doces e salgados, a outra na Nestlé como administradora. Então, são várias profissões diferentes no âmbito só. Quando se reunia, cada uma com suas peculiaridades, suas características, a demonstração de força sempre foi muito grande. Então, acho que muito da minha teimosia, muito das coisas que eu trouxe de lá, me beneficiaram hoje no meu âmbito profissional. Na verdade, a forma que você empreende é só sua. Sim. Né? As pessoas, às vezes, não colocam tanta alma naquele negócio, achando que é uma coisa relacionada a dinheiro, que é mais automático, e não é. Na verdade, o que dura e o que vinga no mundo do empreendedorismo, e a gente vê isso nos pequenos negócios das mulheres que a gente acompanha, é a alma das mulheres. Isso. O que elas levam para dentro daquilo ali que elas fazem, entendeu? Então, é uma comunicação que é feita dentro da sua casa e que daquelas dores ou daqueles amores você leva para dentro do seu negócio. E aí já começa o movimento de comunicar. Aquela energia que você está num dia chateado, mas que você não pode levar para o cliente, tem que manter a oratória da mesma forma, independente do grau de empreendedor que você seja. Entre outras coisas mais. O dia a dia, inclusive o Instituto também puxando para lá. Sim, que eu tenho que puxar à vontade. A gente está aqui para isso. E eu acho que é bom você falar um pouco mais, assim, do Instituto. Eu acho que você falou um pouco de você, não falou do Instituto, e a gente começou a falar, assim... Então, assim, o Instituto, o que é o propósito, direitinho, para poder... É muito interessante, assim, o propósito, né? O Instituto Dona de Si é uma iniciativa da atriz Suzana Pires, com outras... hoje, ela alavancou com outras embaixadoras, que são outras personalidades. Mas a ideia central foi dela. Ela pegou um grupo de bolsas que ela tinha, de marca, que ela via que não usava, estava lá obsoleto. E aí pegou essas bolsas, vendeu, puxou a renda e montou o Instituto. O Instituto foi criado no Rio. E aí veio as ramificações. Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e agora Salvador.
Pisou o pé aqui, espero que fique. Então, o Instituto basicamente é Suzana, em estudos diversos, inclusive essa questão do anticoncepcional é uma pauta que ela levanta muito. Tem um super podcast com ela contando a história da vida dela, que ela escolheu não maternar. Isso foi uma opção dela. Sim. Porque ela viu que ela não queria ser mãe na trajetória da Isso vida dela. E ela enfrenta muito preconceito sobre isso. Mas isso aí é uma outra história. Suzana criou esse empreendimento, a gente pode dizer assim, porque, de certa forma, é o Instituto baseado na ideia de que toda mulher é feito para mulheres só, trans e mulheres cis. Toda mulher, basicamente, enfrenta diversos desafios diários. Isso é óbvio, como eu falei. Só por ser mulher, a gente já se desdobra. Ela atrelou o empreendedorismo ao psicológico. Ela atrelou o empreendedorismo ao auto-amor, que é nada mais do que você trabalhar a autoestima. Ela não aparece em nenhum dos vídeos das gravações das aulas online sem um batom. O batom vermelho, inclusive, é um marco da gente lá no Instituto. A gente brinca sempre com isso. E são símbolos que ela traz para, semioticamente, e com linguagem de PNL, entre outras coisas mais, inserir na mente dessas meninas que elas têm um potencial. Inclusive, um dos principais cursos que a gente tem, que é... Eu não sei se vocês já assistiram um filme de criança que tem Guardiões da Galáxia. Já. Dentre esses Guardiões da Galáxia, eles falam muito sobre um poder que cada um daquelas celebridades infantis tem dentro de si, que é a importância. O que é que ele leva de importante para o mundo? Aí fala da importância do Papai Noel, de outros personagens que tem. E eles chamam isso de cerne. Sim, certo. Dentro desse cerne é um dos pontos principais do curso, que fala sobre qual é o poder da mulher, qual é o cerne da mulher, qual é o poder daquela mulher dentro do negócio que ela rege. Pronto, Catarina, eu antes de tudo, inclusive, fui modelo plus. Eu tive uma loja de roupa plus. Não deu muito certo, porque eu sou uma pessoa muito bondosa, então eu me perdi financeiramente, vendendo fiado, fazendo isso, fazendo aquilo. Então eu vi que minha vertente não era aquela, eu não tinha como trabalhar isso. Ou eu fazia um intensivão na parte financeira, para ter educação financeira, ou eu não ia conseguir manter a loja. Aí abri mão, voltei para a comunicação. E para modelagem plus. Hoje que eu não faço mais porque não tenho tempo mesmo, mas é uma coisa que eu amo. Inclusive também E que tem espaço, né? Exatamente. Hoje tem muito mais do que antes. É porque antes, assim, não vamos entrar sobre isso, mas hoje já tem modelos. Então, o Instituto bate muito nisso. Se uma mulher não está bem psicologicamente, se a mulher não está bem se cuidando, a mulher não está bem para gerir nada. Nem sua família, nem seu negócio, nem sua cabeça, nem sua vida. Vou botar só um parêntese aí. Ainda assim que você falou do batom, nós fizemos um podcast e eu trouxe essa origem do batom vermelho. Você sabe qual a origem do batom vermelho? Não. Helena Rubinstein. É, No pós-guerra. no pós-guerra, exatamente. Helena Rubinstein, ela realmente lá na guerra, ela ajudia, né? Então, o que é que acontece? O que é que aquelas mulheres no campo de concentração, o que é que elas faziam para demonstrar que estavam mais saudáveis, para não serem mortas? Escolhia qual era uma delas, que ia furar a ponta do dedo, para pegar aquele sangue, passar nos lábios, para ficarem avermelhados. Para dar o quê? Aquela sensação de saudável. Estar viva. Então, ó, chega me arrepio. Veio dessa herança, né? A mãe da Rubinstein, na verdade, as familiares foram mortas ali. E ela foi garota que sobreviveu. E ela vem e traz o quê? Essa questão de um batom vermelho. Nem sabe, um batom vermelho. Só. A mulher tem que ter um batom vermelho. Ela pode não ter nada, mas um batom vermelho. E a gente fala sempre isso. Nós falamos sobre isso aqui no podcast, que nós falamos sobre mulheres. No mês da mulher do ano passado. Do ano passado, não foi desse ano. Porque ano passado a gente trouxe algumas, né? Foi desse ano que a gente fez. Eu fiz uma pesquisa sobre Zika, da beleza natural. Aí ela na Rubinstein várias. Empreendedores, né? Então, são empreendedoras. Mas assim, essas coisas são muito marcantes. Eu acho isso interessante. Poxa, menina, que coisa. Um batom vermelho, né? Então, a questão é para resgatar a sensação de estar viva, né? Então, o que me atraiu nessa história, eu disse, poxa, que coisa, né? Que sacada. Então, quando a gente não tem coragem de passar um batom, Não tem nada. isso significa muito mais. A autoestima realmente está tá muito deficiente. Está lá no fundo do poço. A gente tem que trazer ela ali, puxar
puxar de toda a força. Porque é pelo menos um batom vermelho. Então, esses símbolos, sabe como a gente vai atrelando as histórias, as ideias, como eu falei, intuitivamente da pílula, porque assim, eu acho que o que me toca, eu gosto de compartilhar com os outros. E são histórias que nos tocam e que têm uma relevância muito grande e que nós vamos deixar para as nossas gerações. Na minha geraçãozinha está ali, né? A sua também está aí. Então, eles estão aqui, elas estão aqui, eles estão aqui e precisam ver quem somos também, o nosso legado. Nós participamos na outra semana, nós como empresa, foi um chamariz, né? Foi um Empretec, né, do Sebrae. E veio até Giovanna Antonelli e tal, e nós participamos. Foi muito interessante, muito empolgante. Mas eu quero falar, não foi nem da fala dela, foi do instrutor que estava lá. E ele traz... Cláudio Castro, o instrutor que estava, eu não tinha gravado o nome dele. E ele, entre muitas coisas, ele trouxe um exemplo interessante. Foi na África, logo depois da Guerra Civil, que ele foi para lá fazer o Empretec. Foi na. E a África, ele falou o país que estava devastado após a Guerra Civil e tal. E que ele disse assim, que chegou lá, ele disse que quando chegou do avião, ele já queria voltar. Ele disse que a sensação dele, quando ele chegou, que ele já queria, não tem nada para fazer aqui, eu quero voltar. Então, assim, disse ele falou até isso, se nós pensamos, sabemos o que é problema, o que é dificuldade, após 12 anos de Guerra Civil, né? Ele falou, quando ele chegou aí, ele disse assim, que nada, uma ausência de tudo, dos meios básicos, de água, de tudo, né? E que ele foi fazer esse Empretec lá e tal, beleza. E o ponto principal não é ele, não é Empretec, não é nada. Foi uma senhora, Augusta, que estava lá na sala para fazer o curso. Ele disse que não acreditava, uma senhora de uns 80 anos. E ele disse que não acreditava que ela estava no lugar certo, que ele se referiu a ela, se ela sabe de onde ela estava. Ela disse que sim, porque eles falam português, é nesses países que falam português também, né, como nós. Sim. E ela disse que sabia onde estava e que ele não estava entendendo porque ela estava ali, mas tudo bem. E ela disse, Augusta vai empreender. Ela se chama na primeira pessoa, Augusta vai empreender. E aí ele conta a história, então, enfim. Aqueles dias, eu sei que a Augusta faz o quê? Ela sabe, ela tem informação, olha a comunicação. Ela recebe aquela informação que ia chegar um carregamento de sal no porto. E aí ela falta um dia de aula porque ela vai pro porto pegar o sal. Ela andando, amada. Ela vai pro porto pegar o sal e ela traz aqueles quilos de sal em carro de mão e carregando, não sei o quê. E o que é que ela faz? Ela divide aquela quantidade de sal que ela conseguiu comprar e trazer em pacotes menores, descarrega tudo isso. Imagine as estradas tudo precárias. Descarrega isso com a ajuda de uns molecotes, uns guris. E aí, o que é que ela diz para ele? Augusta vai empreender. Ela pega, arruma ali, chegou ali no saco ali. E Você vai fazer o quê? Você Vai vai fazer o quê? vender sal. vou vender sal. E ela pede para esses garotos comunicarem lá na cidade lá que eles estavam vendendo sal. E a partir daí, as pessoas começam a vir comprar o sal dela. Ela vende, não me lembro a medida muito bem. E ela vende realmente, ela vende aquele sal todo. E em um dia, ela tem 100% de sucesso no empreendimento dela. Ela foi o primeiro lugar daquela Atendeu a turma necessidade. do Empretec. E aí, interessante, quando ela diz assim, que ele ficou amigo. Não, agora fiquei amigo de Augusto. Ela diz assim, que com a guerra, o que é que aconteceu? As famílias se perderam, os registros se perderam. Ninguém sabe, ela disse que ela tinha família, tinha irmãos, tinha filhos, e que ela não conhecia ninguém. Todos se perderam com a guerra. E que ela queria deixar o legado dela, que as pessoas vão contar. Que naquele ano, Augusta vendeu sal naquela cidade. E todo mundo ia saber quem era Augusta, porque Augusta vendeu sal. Ela empreendeu. Então, assim, todo mundo chegou a fazer um silêncio na plateia. Todo mundo só ouvindo essa história. Então, por quê? Porque toca na gente. Olha que coisa interessante, né? Então, o que é que a Augusta queria fazer? Deixar o legado dela, o nome dela. Por quê? Não se sabia mais de nada que estava acontecendo. Então, a partir dali, a história dela foi sendo reescrita. E não só dela, como de outras pessoas, incentivando a outras pessoas. E assim sucessivamente. Então, assim, esses exemplos, Catarina, você vê que a memória é boa, né? Porque eu anoto também, né? Claro. E presto muita atenção e aplico na vida da gente. Com certeza. Nós estamos aqui falando sobre comunicação. Então, o que é que eu quero comunicar? Quando nós falamos do podcast, nós estamos deixando aqui tudo registrado. O que é que eu quero que fique registrado? Para quem vai assistir, para as próximas gerações ou para todas nós. Que empreender é possível, não é fácil, mas é possível. E a comunicação, ela
tem esse resultado como você está falando, que é como essa questão do Instituto Dona de Si, Sim. que demonstra para aquelas pessoas que acham que não estão empreendendo, que elas realmente estão empreendendo. E botam no prumo para que elas E botam desenvolvam. isso. Que a gente tem várias ramificações. Tem Sim. ensino tributário, ensino psicológico. Tem o acesso ao psicológico, elas têm acesso gratuito. Se precisarem de alguma coisa na instância judicial, também tem acesso gratuito através de um parceiro da gente. E aí a gente vai desenvolvendo elas para entregar para o mundo, né? Da melhor forma possível e nunca paramos de estar atrelados a ela. Assim como eu voltei para lá, outras também são acompanhadas sempre. Suzana leva, faz uma premiação ao final para as que se desenvolveram mais, trouxeram mais o conteúdo para a sua realidade mesmo. E é encantador, é surreal, sabe? Assim, E a você tem gente... algum exemplo assim, que te marcou, algum caso assim, que te marcou assim, nesse período que você está envolvido com o Dona Disse, assim, algum caso que você vai Teve ver, um poxa, caso recente bem de uma das difícil. minhas aceleradas, que infelizmente ela teve que abrir mão do curso porque ela teve um problema com uma relação interpessoal dela, de casamento, Sim. e esse casamento levou ela a perder financeiro grande, e aí ela tinha um café, e esse café foi prejudicado, e ela estava com a ordem de despejo, enfim. Foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e a gente tentando auxiliar ela para não deixar ela sair, não deixar ela desfocar, mas não teve como. Tem hora que realmente ela, naquele momento ela precisava sair para reorganizar a vida e depois voltar, quem sabe, mais à frente. Mas esse caso me marcou muito, porque quando eu estive para fazer a primeira visita com ela, o desespero dela em dizer que estava sem solução para os problemas me tocou muito. Inclusive, Dani, um beijo, viu, se você estiver vendo aí. E aquilo me mexeu muito comigo. Assim como todas as histórias, o Dona de Si traz pra gente, desde aluna até como educadora, que a gente chama educadora, né? As educadoras são educadoras. As trajetórias nunca são amenas. Sempre tem muita coisa por trás, sabe? Muita força. Inclusive, minha colega, que somos duas educadoras, Eli é uma pessoa que, no meio da pandemia, num bairro subúrbio daqui de Salvador, viu que alguns vizinhos de porta e perto da rua estavam sem comer, não tinham comida nos dias da pandemia, pararam de trabalhar, parou tudo naquele início. Sim. Eli fazia bolos. Enquanto ela tinha material, além dos pedidos que ela atendia ainda, ela fazia bolos para a comunidade dela. E um dia essa história dela foi tocada e Luciano Huck descobriu essa história dela. E ela desenvolve até hoje esse projeto no bairro dela. Ela distribui bolos sempre quando pode, atrelada ao projeto dela de confeiteira, que ela inclusive trabalha. Ela é chefe num hospital grande da questão nutricional e tal, mas é uma Ave Maria, não tem o que falar. É uma companheira 10. E são várias histórias. A minha é vindo de uma relação com agressão física, um emocional abalado, com uma criança no braço, sem saber o que fazer, sem dar rumo à minha vida novamente. Eu encontrei o rumo através deles para voltar pro meu cerne, né? O seu superpoder. Meu superpoder. Na verdade, A contar a minha história. isso, usando o Vai seu pegar aqui. superpoder. É isso. Mas assim, na não empreendedorismo, eu quero dizer assim, independente de cada habilidade, o cerne, como você está chamando, né? A questão da comunicação, ela, principalmente na questão do feminino, eu acho assim, que a comunicação ela é muito forte à medida que é o meio que a gente mais usa, né? Nós mulheres. Né? Nós mulheres, até tem um estudo falando sobre a quantidade de vezes, de palavras que uma mulher para por dia, e o homem, né? O homem, a necessidade é menor. Nós temos uma necessidade maior de falar, né? Então, quando a gente pega essa habilidade que nós já temos da comunicação e a gente coloca nesse empreendedorismo, né? Então, nós vemos que tem até, eu não vou dizer aqui o nome, mas todo mundo sabe, que ele usa essa comunicação como o cerne do desenvolvimento, que é de boca a boca, né? Então, porque já sabe disso. Porque uma mulher chega, olha para outra, você vê que tá onde? O olhar já é uma comunicação não verbal. Já é uma comunicação, né? E aí vai passando. Então, dentro de uma comunidade onde nós temos todo mundo se conhece. Sim.
né? Todo mundo se conhece, então se você começa a empreender e você começa a fazer uma unha, digamos assim, em pouco tempo, todo mundo daquela rua, daquele bairro, vai saber que você faz aquela unha. Viu a unha bem feita? Viu a Vem unha cá, você fez de com onde? quem é, né? A sobrancelha mesmo, vamos falar da sobrancelha aqui da gente, né? A sobrancelha da gente, né? Aí a gente viu a menina assim, nossa, se você tá perfeita. Com que você fez essa sobrancelha? Aí ela falou assim, com não sei quem, ali, não sei o que, né? Aí a gente, vambora lá. Aí chegou lá, fez a sobrancelha. Aí o pessoal da vida da gente, vocês fizeram essa sobrancelha. Então, o poder dessa comunicação para o empreendedorismo, nesse sentido assim, quando você fala dessas dificuldades e quando essas mulheres estão empreendendo sem saber, mas que a comunicação está ali dentro. É intrínseca. É intrínseca, entendeu? É intrínseca e vai crescendo dessa maneira. Então, eu acredito que dentro do Dói de Si, dá esse alerta de que isso já está acontecendo, você querendo ou não. É o bolo que tá gostoso, é a unha que tá bem feita. Você só quer aquele bolo daquela pessoa, você sabe que aquela Aquele outra... aromatizador de ambiente que a pessoa Não chega é? no lugar e fala, pô, o que é isso? Não é Você isso? comprou isso onde? Ah, não, foi não sei quem que fez. Não sei quem que fez. Entendeu? Então, a comunicação dentro desse empreendedorismo, assim, digamos assim, um pouco mais básico, né? Um pouco mais básico. Intuitivo, assim, sem muitos detalhes. ruído. Diretamente, então, que a mulher vai empreendendo. É desse tipo de Na verdade, a empreendedorismo. comunicação real é aquela que se faz entender, né? Sim. Porque não adianta eu ter um negócio, uma loja chiquérrima, Sim, e chegar uma isso. cliente que tenha dinheiro, mas que não Entendeu? vai me entender. Eu falo um monte de maluquice lá, é como um juiz fazer uma linguagem de juiz com um médico. Exatamente. O médico também não vai saber explicar. É muito... A linguagem universal é aquela que se faz entender. Então, quanto mais simples, melhor, né? Para empreender, eu acho que o segredo é esse. A oratória é simples e direta. Aí o olhar, você olhar para a pessoa, você ter contato visual, você ter... Físico não, né? Porque aí já perpassa por outras coisas que tem gente que não gosta. Isso. Mas é as palavras certas, o olhar certo. Tem uma coisa em empreendedorismo que a gente sempre fala. Você pode até estar contando uma mentira, mas se você falar aquilo com muita certeza, a pessoa vai comprar essa ideia sua. Empreendedorismo não digo que é mentira, mas tem muito jogo de cintura. Empreender é um jogo de cintura. Para vender meu peixe, que é quase igual ao do vizinho, eu vou ter que botar o peixe lá em cima. Tem que dar um Então, diferencial. para eu colocar o peixe lá em cima, eu tenho que ser assertivo na minha fala. Isso. Ó, meu peixe tem isso, tem isso, tem isso. Você vai comprar no vizinho, o meu já tá descamado. O meu já tá sem as espinhas. E aí, vamos fazer como? Você quer que eu faça o quê? Corte e entregue para você? É isso, Tem que é dar jogo de um cintura. diferencial, né? E comunicar isso, porque se você fizer tudo isso, mas você não falar nada, aí vai dizer, aí, tanto faz para mim como um ou outro, eu posso comprar qualquer um. Mas se você comunica, além de fazer, você comunica, se torna mais assertivo, né? E agora, Catarina, com a questão da internet, como é que vem isso? Tem ajudado esse tipo de pessoas que está começando, realmente tem um acesso a, pelo menos, um celular? Como é que é isso para esse tipo de mulheres? Ó, lá, vou pegar o exemplo do Instituto, depois eu abro. Sim. O exemplo do Instituto. Lá, a gente dá um basicão do que elas podem fazer com as redes sociais para o seu negócio. Basicamente, você separar o seu perfil profissional do seu perfil pessoal, porque tem coisas que não cabem ser tratadas no mesmo lugar. E você desenvolver uma linguagem para o seu negócio, onde as pessoas tomem para si e acompanhem aquilo com maior efetividade. Tem gente que não gosta de aparecer. E isso é natural. Mas, de alguma forma, você tem que fazer seu marketing. Sim. Hoje tem um furor muito grande na internet que favorece essas pessoas que não gostam de aparecer. Que é o quê? As trends. Sim. Muita trend, você pega temas Girar. e dinâmicas de internet que você mescla com outras imagens e não precisa ser a sua cara ali. É ideal que seja o seu jeito de ser, a sua voz, porque dá característica e personalidade ao que você vai gerir ali e mostrar ao público. Mas, de certa forma, existem ramificações que abrem para todo mundo. O que eu acho que existe hoje, pelo menos para o público que a gente tem no Instituto, é a falta de acesso É isso a que essas eu plataformas, entendeu? Sim. Não é todo mundo na favela tem celular, todo mundo de origem simples tem celular. Não é só ter celular. Você tem que ter, para você mexer no Instagram, você tem que ter o básico do básico.
para saber mexer na ferramenta. E muita gente não sabe, não está familiarizada. A minha geração para frente, mais ou menos. A de acho que 94 para frente é muito mais do que eu, porque sou de 90. Mas a gente já pegou o início disso. Então já é mais familiar. Mas você pegar, tipo, uma senhora de 80 anos que tem um espaço que ela aloca no subúrbio daqui da cidade e bota na cabeça dela que ela vai ter que abrir o Instagram e que ela vai ter que... Não tem como. É um trabalho de formiguinha. A rede social abrange muita coisa. Inclusive, a questão do tráfego pago é esmagador. O acesso que ele dá. E é um acesso, é um retorno rápido. Ele é muito direcionado. Porque o que é que eu faço? Vocês, por exemplo, tem um podcast. Eu também trabalho com isso, né? Eu tenho uma empresa disso, Yaraha Assessoria, que faz assessoria de comunicação e de imprensa. A questão do tráfego é, vocês limitam os seus anúncios no Instagram para aquele tipo de público que vocês sabem que na região de tipo 10 quilômetros ao redor vai ter retorno financeiro para vocês. E vão contratar vocês como clientes. Então, isso é uma ferramenta que é a faca e o queijo na mão. Sim. Mas tem a contrapartida. É um serviço caro que nem todo mundo tem acesso. Então, o papel, acho que da rede social em si, da internet em si, é achar meios para que todos tenham acesso de certa forma diferenciada, porque uns vão ser mais familiarizados e outros não, mas usar a ferramenta da melhor forma, como você pode começar de qualquer jeito, entendeu? E aí você ir se familiarizando, fazendo um curso ali, um curso aqui, muita coisa na internet sobre empreender, se você colocar no YouTube, você acha muita coisa para a pessoa ser autodidata mesmo em casa, pegar, aprender a fazer um vídeo, pegar, aprender a fazer uma foto melhorzinha, jogar uma luzinha atrás, colocar uma coisinha até do celular mesmo e ir fazendo foto dos seus produtos, entendeu? Lá a gente gera essas cabecinhas para o básico, Isso. porque a gente não tem nem tempo de atender tantas pessoas para o conteúdo que a gente pode dar mais extenso. Espero que futuramente tenha uma sede, como eu te falei, que o plano é esse, que a gente monte uma sede aqui para ter cursos de verdade, para que essas mulheres cresçam e desenvolvam. E até atender o público também, como homens. Porque, Projeto de futuro, né? porque realmente você pode ter A internet é uma faca de dois gumes. Para mim, na comunicação é essa. E outra, tem os ruídos, que para mim são os piores. Que começa a dar fake news até... A internet, na verdade, é isso aí. É uma via de mão dupla. Quem não sabe usar, Quem sabe usar. essa nova geração, mesmo meu filho, eu fico muito preocupada. Eu porque ia trazer justamente é muito complicado. essa puxada, né? Esse assunto. Vou pegar teu gancho. A questão das fake news. Porque a internet, como você falou, a internet, o Instagram, as redes sociais, elas estão aí, mas existe também muita coisa que não é verdade. Sim. Então, aquela questão, não sei se vocês ouviram falar que recentemente teve um muito famoso, não sei youtuber que ele é, ele disse que qualquer pessoa pode ficar milionária em um ano usando a Tem internet. muito. E aí ele começou a fazer esse projeto dele e teve que parar porque a saúde mental não permitiu. Quer dizer, ele provou em si que é mentira. Que isso é mentira. Ser milionário em um ano ou ficar rico era uma coisa assim também. Foi muito louca a proposta. Assim, se nós temos que ter o critério para saber se aquilo que nós estamos vendo é palpável, é factível. Exatamente. Palpável, factível quer dizer o quê? Que você possa fazer, materializar aquilo e que seja real, né? Que seja realmente praticável. Então, quando nós fazemos aqui o podcast, eu sempre falo que nós temos esse orgulho, né, na nossa empresa, de trazer pessoas reais. Sim. Pessoas que fazem, pessoas que têm resultados. Sim. Que qualquer um que se procurar nos canais vai achar que aquela pessoa vai conversar e a pessoa vai trazer muito mais, porque isso aqui é uma degustação. Então, Exatamente. o nosso podcast tem como um dos valores, isso, a palavra tinha perdido, obrigada. Um dos nossos valores é esse, trazer pessoas reais. Por quê? Porque a internet está cheia Até porque de bio, loucura. Isso, bio cheia de coisa, de formado em não sei é. o quê, especializado em não sei o quê. Inclusive, teve até um caso recente. Isso é um ponto que é para ser tocado com muita delicadeza, Isso, porque beleza. para as meninas que estão empreendendo, às vezes um curso de internet não é um curso real. Você soube do caso do fenol? É exatamente isso que eu ia falar. A menina fez um curso via internet de aplicação de fenol. Aplicou em uma pessoa, acabou levando a pessoa a óbito.
E depois foi revelado durante o processo e a investigação policial que ela fez um curso via internet. Um curso básico via internet, de uma aplicação, de uma medicação no rosto de outra pessoa. Você tem uma vida nas mãos. Então, é preciso que essas meninas... Eu sei que a dificuldade é grande, às vezes a oportunidade que se mostra ali. Não, vou ganhar dinheiro. Como você falou, vou ganhar 1 milhão em um ano. Tem muita coisa disso na internet, ofertando. Pague R$10, faça o e-book e aprenda a fazer uma sobrancelha tal. Uma simples sobrancelha, que hoje é um processo invasivo, porque, querendo ou não, tira um pelo, e envolve muitos Envolve muita procedimentos. coisa. Tem que ser tomado cuidado. A forma que você vai se especializar e vai aprender é também um insight levando essa questão da internet. Tem que ter cuidado com isso. E exatamente quando você ia falar, Barato sai caro, né? você ia falar sobre assédio, tudo, eu ia dizer isso. E a diferença entre online, que você toma curso online, eu tomo vários cursos online, mas a diferença do online para o presencial é grande. Você está vendo ali o professor, o Comigo mentor, é muito grande. Eu fazendo prefiro ali, presencial. e você poder tirar dúvida com ele, e depois você poder tá compartilhando daquele momento com ele, e tirando suas dúvidas, e vendo realmente não, o que está acontecendo. Fazer isso é bem feito, principalmente para determinados cursos, para determinados negócios, determinados negócios, como esse caso daí. Por exemplo, um caso assim, como eu, né? A minha parte, eu trabalho, eu sou contadora. Então, a minha parte, eu trabalho muito com escritos, normas e tal. Então, se eu errar ali, atórios. Então, se eu errar ali, tudo bem, pode ser ter um prejuízo. Mas, inclusive, assim, por exemplo, esse, né, eu fiz relatório anual, saiu o negócio lá errado. O valor tá dando lá, o negócio da EBITDA. Eu pude refazer aquilo tudo. Eu vi o número tá errado, vamos embora, refazer tudo. Quer dizer, nada, não tinha saído ainda. Eu vi, Não detectei o impactou erro. a vida diretamente. Não impactou. Mas em caso como esse, Deu uma vida. de uma Perdeu a vida aí, quer dizer, o rapaz perdeu a vida, porque se ela fosse fazer assim presencial, será que realmente a pessoa poderia usar aquele material daquela maneira, daquela forma, a quantidade, a diferença entre a droga, né, e o remédio é o quê? É a dose, né? O que cura pode matar, né? Você toma esse remédio da preta toda, você pode tomar um remédio, mas esse remédio vai te matar, pode te fazer um viciado em drogas. Com certeza. Então, toda essa dificuldade, por isso que eu trouxe a questão da comunicação digital também, que está aí forte, mas e principalmente, Catarina e assim, quando você já tem um grau de maturidade suficiente que você consegue analisar, discernir, dizer assim, não, isso é impossível que isso aconteça. Isso é impossível. E a internet traz uma gama muito grande de pessoas que não sabem Não. interpretar. Isso, mas se você não tem essa maturidade e você está encharcada de informações, aí você fica. Quantas vezes eu digo pro meu filho, isso aí é mentira. Mas você sabe, isso aí é mentira. Aí eu digo, filho, isso aqui é o mundo da carochinha. Isso aqui que eu dou risada, que a gente vê, não existe. Essa pessoa, eu não confio em nenhuma pessoa assim. Eu posso pegar, eu posso olhar, mas aí eu vou dizer, olha, vamos marcar, vamos se comunicar, vamos ver. A pessoa existe. Porque a gente está vendo ali, pode ser qualquer um, né? Então, assim como nossos filhos, nossos jovens, que a gente tem esse cuidado, porque são inexperientes, assim também aquelas que estão empreendendo, que estão começando, é importante ter essa visão para que não venha, ao invés de melhorar, ao invés de trazer sucesso, que a gente quer, a estabilidade, que aumente, que dê certo o seu negócio, ao contrário, possa se prejudicar com esse tipo de comunicação errada. A comunicação tem que ser certa, né? Tomar um prejuízo, tomar um prejuízo, né? Tem que ser certa, assertiva, direta, né? E segura. Segura. É isso que eu queria salientar com você, porque tudo é um tipo de comunicação. Sim. Essa comunicação nas redes sociais é uma comunicação. Só que tem que ter um discernimento. Né? Sim. E o que é que você vê, né, pela sua experiência? Isso. Como é que você consegue alertar as pessoas assim, para elas Sobre terem isso que a gente esse feeling de perceber que aquilo ali tá demais para ser verdade? Uma coisa assim. Até que limite a pessoa pode dizer, olha, até determinado limite aqui ainda vai, mas aqui você vai devagar. Eu costumo dizer assim, quando você vê muita especialização, muito fruque-fruque, que a gente fala, né? E o preço e o acesso Baixo. aos portais, aos materiais que a pessoa tem são bem baixos, não condiz.
Como é que uma pessoa que se especializa tanto vai para vários países, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai vender um e-book de R$ 10? Não existe. Ela está se colocando qual é o valor que ela tem, qual é o valor que a trajetória dela traz para aquilo ali. Não existe isso. É uma informação inversamente proporcional que está na cara que não vai dar certo aquilo ali. Entendeu? No meio do empreendedorismo, eu acho assim, golpe existe muito. Principalmente você falou, a gente falou do fenol, eu acho que o que mais tem é a área da beleza. Estética. É porque estética é. E agora deu um boom. Se vende muita coisa que não é real, principalmente para quem está começando. Tem muita gente que não tem isso tudo. Tem a questão de alimentar a rede, aí comprar seguidores. Tem gente que não sabe o que é comprar seguidores. Aí vê aquela rede, aí entra naquela rede daquela mulher com 75 mil seguidores. A mulher às vezes não sabe fazer o ó com o copo. Não tem jeito. Pra nada naquela profissão. E vai, segue aquela mulher como exemplo. Não, aquilo ali é verdade absoluta, eu vou seguir. Sim. Só que por trás daquilo ali tem todo um maquinário de disparo, de internet, que não é real. Não é real. Ela pode ser real como pessoa, mas o personagem em si, ela não é uma profissional daquela vertente. Você entende? Entendi. Aquilo ali é um Eu personagem. entendi. A pessoa existe, porém, o que ela está demonstrando O produto, de o experiência. produto que ela tá... Sim. Não existe. Não existe. Não é o legado que ela traz. Então, é como Núzia falou, eu acho que tem certos tipos de vertente de negócios, tem que ter muito contato. Você tem que ver, você tem que ir ao lugar que a pessoa ensina. Sim, Realmente, isso aqui é um estúdio, eu tô vendo ela trabalhando, é É. isso, é real. Você entende? Você citou a questão da sobrancelha. Na minha vida, eu fiz curso, né, design de sobrancelha. E realmente, não é assim tão fácil quanto parece. Igual eu fiz cílios e também não é tão fácil. Pois é, eu fiz design de sobrancelha e tanto que quando a gente escolheu fazer o design das nossas, com o Évila Machado, que foi nossa convidada também aqui no podcast, eu pesquisei, eu fui para ver se ela era real, se ela sabia fazer as técnicas, vi as premiações dela aqui e fui lá. Acho que o Sebrae também, ela tem uma mulher. Pô, ela ganhou várias premiações e tal. E eu fui lá ver lá atendendo, porque como eu também tinha feito o curso há um tempo atrás, então eu tinha uma noção. Eu não permaneci, né, naquela profissão, mas eu fiz o curso, então foi um curso prático, informativo. Então, aí eu cheguei com aquele olharzinho assim, né, para saber se ela estava usando a luva, se ela realmente, porque aqui a gente fez aquela definitiva. Sim, sim. Então aqui são os cortes. É uma microtatuagem, né? É microtatuagem, exatamente. Então eu fui vendo, ela faz tudo direitinho, espetáculo, maravilha. Tanto que somos clientes de carteirinha. A gente indica, vários colegas minhas perguntaram o que a gente fez. Eu fiz, ela fez, a gente leva e tal, ela veio, fez o podcast com a gente. Quer dizer, o produto está validado, a profissional está validada, e ela sempre tem novidade. Sempre porque a área da estética, da beleza, tem avançado Sim, muito. Renova bastante. Aí ela sempre entrega as folhas, fala, manda. Aí tudo bem, então eu já confio, já vou e já faço o seu sonho. E para a realidade, já estamos 5 horas. Um que é real também é o nosso patrocinador aqui, a JMC Projetos, aqui no Centro Empresarial, né, de Guatemi. Então, Peço bem com JMC Projetos, a eletricidade e nossa canção. Engenharia de qualidade, a solução. Laudo de SPDA na medida certa, ruído sob controle, nossa especialidade esperta. Demografia revela o invisível, manutenção de geradores confiável e incrível, subestação sempre em ordem, segurança em primeiro lugar. No mundo da eletricidade, somos quem sabe navegar. JMC Projetos, a energia que faz tudo brilhar. WhatsApp 97196921020. Então, aqui no Centro Empresarial, SPDA, geradores, né? Então, todo esse trabalho de energia elétrica, uma empresa que tem mais de 10 anos já no mercado. Então, é isso aí. Nós podemos realmente ver que é real trazer esse trabalho para... É confiável, viu, gente? confiável. A JMC Projetos, não. É uma empresa de engenharia, né? Elétrica, existe. Na época da pandemia trabalhou muito, por sinal, porque sem geradores não dava para conservar vacinas. Nós temos orgulho do nosso patrocinador trabalhou, acho que foi espanhol, né? Aquela unidade e tal. Então, com todo medo, mas... com todo medo, né? Que naquele começão, né? Todo mundo com medo e tudo mais.
a gente precisa, né, da energia e a JMC Projeto é a empresa real, né, de confiança, laudo de gerador, subestação elétrica, tudo, enfim, como nós estamos falando, né? Factível, viável, Palpável. real, palpável. Tem a sede aqui no Centro Empresarial que vocês podem procurar também. Pois é, Catarina. Então, essa questão que nós estamos falando aqui da comunicação foi muito interessante, essa comunicação nas redes sociais. Isso é muito delicado hoje em dia, porque chega a ser perigoso. Porque é um mundo onde, teoricamente, podemos botar qualquer coisa. Terra de ninguém. Terra de ninguém. Então, isso é um pouco complicado. Porque, por exemplo, muitas pessoas, eu usava até uma expressão assim, fulano é aquele corajoso do WhatsApp. No WhatsApp ele manda tudo, frente a frente ele não fala. Né? Então isso é complicado. Né? Nós temos que ser pessoas reais, né? E saber o que está acontecendo. Se você não tem coragem de falar cara a cara, então não bote no WhatsApp. Então não bote no Instagram. Por quê? Até Perde roubar o sentido. conteúdo também Isso. acontece. Pegar de grandes profissionais. Sim. Você tirar a logo, fazer com que aquilo fosse seu e vender um produto que você não faz. Dá uma Porque maquiada, você não... maquia. Exatamente. Aí quando você chega a ver lá o bolo, não comprei esse bolo. Esse bolo não foi o mesmo que eu comprei. Agora já entregou, já era. É muito tem Mas que- só que aí, eu vou falar da minha expertise, do ponto de vista do cliente, o que é que acontece? Você não fideliza, né? Então, o outro lado, né? Eu falo do que eu tenho expertise, viu, gente? Se você pode até aí. Então, você chegou a comunicar com o seu cliente, você comunicou. Mas se você não entrega o que você promete, o que é que vai acontecer? Você não fideliza e aí vem o efeito rebote. Sim. Além de não fidelizar, vai ter propaganda negativa. Exatamente. E aí acaba com o seu negócio. Isso quebra o negócio, quebra assim. Porque ao mesmo tempo, como eu falei da sobrancelha, que eu fui, vi, validei, fiz, indico e continuo fazendo, o outro lado também é verdade. Se você não entrega aquilo que você promete ao seu cliente, o cliente também quebra com o negócio. Acaba com tudo. Porque, por exemplo, esse design mesmo de A sobrancelha. comunicação reversa aí, Comunicação não reversa, sei- não é. seria esse, Catarina? Não sei. Alguma coisa desse tipo. Ao invés de ser a comunicação para Negativa, né? De É, certa isso, forma, negativo. comunicação negativa. Na questão da área de saúde, é o feedback negativo, que chamam feedback hormonal, por exemplo. Assim, se a pessoa toma um hormônio, o pessoal quer ficar muito fortão. Sim. Digamos, um homem, ele toma aquela testosterona sintética. Ele não tem necessidade. Ele é um homem, é normal, tá ali. Ele pode malhar, mas só que ele vai demorar mais de demonstrar o músculo. Ele vem e injeta a sintética. O que é que o corpo, o que é que os testículos que produzem a testosterona vai pensar? param de. Não, Ele- agora eu vou descansar. Ele tá lá tomando pra descansar. Aí o que é que acontece? Feedback negativo. Exatamente. Aí daquele homem fortão E não funciona. e não funciona nada. Vocês me entendem. Né? Nada funcionará. Nada No funcionará. futuro, nada funcionará. Exatamente. É o feedback negativo, o feedback hormonal, né? Negativo. Então, essa questão da comunicação, né? Negativa Negativa, seria isso. é. Você até se comunicou com o cliente, você chegou, imagina que você conquistar o cliente, ele adquiriu aquele seu produto ou serviço, só que quando você entrega, não é aquilo que você prometeu. Aí você não fideliza e tem tudo aquilo jogado para baixo. Inclusive, Nada a ver. Você Sim. vê, eu lembrei agora do iFood. O iFood é um dos grandes exemplos para mim de empresa que é pelo cliente. Sim. O iFood, eles têm um padrão muito rígido, assim. Se você ligar e falar que dentro do pedido que você fez tem uma vírgula fora do lugar, tipo, você pede uma barra de sushi, por exemplo. Um sushizinho daquele veio trocado. Sim. Que não faria diferença nenhuma se você fosse uma pessoa tranquila. Mas se você for lá nas Caxias e reclamar, fará diferença. Ele devolve na hora, sem discutir, sem mandar pegar de volta nada o valor integral. Eles têm uma política muito incisiva com relação a isso. Aí já vem a contrapartida do grande público, que também existem muitas pessoas golpistas. Isso. Uma vez eu fiz uma matéria sobre pessoas que criavam diversos CPF, várias contas de iFood, com diversos CPFs diferentes. Faziam o primeiro pedido, quando se recebia o primeiro pedido de alimentação, bagunçavam aquele pedido, mandavam as fotos para o aplicativo Sim. e diziam, olha como chegou aqui, ó. É culpa do motoboy, é culpa do transporte, é culpa da empresa. Sim. A empresa tomava prejuízo, porque o iFood também não vai ficar dando Não, revolvendo o valor, sim, dá um prejuízo à empresa. Ou suspende a empresa do aplicativo, faz algo. E, para você ver, o golpe dos dois lados, tanto do cliente quanto do empreendedor. Exatamente. E essas pessoas começou a se ver uma onda muito grande disso, e o iFood começou a investigar.
Isso se tornou uma questão de crime. E foi pegando as pessoas. Porque Aí também, né? É, também é uma tem, coisa né? que você imagina. Todo dia eu pegar um CPF de uma pessoa diferente, fazer uma conta, fazia, eram quase sempre as mesmas pessoas. Entendeu? Fazia uma conta, recebia um alimento, tipo como se alimentasse só de. Só assim de iFood. Poxa. Também a pessoa abusa, né? Mas o povo abusa, né? Abusa. O Brasileiro. povo reclama muito dos nossos governantes, mas dá muito jeitinho. Mas o nosso governante é Somos reflexo da nós. população, né? Somos Nós. nós, né? Nós. Falando politicamente. É um reflexo. É? Todo. Por isso É. que nós estamos aqui trabalhando Todo. oposto a Aí isso. tem Nós o- estamos trabalhando o quê? Os políticos que merecem. Nós estamos trabalhando para conhecimento, atitude, trabalho, empreendedorismo real. E liberdade para você Liberdade, pensar. exatamente. Liberdade, claro. Liberdade de escolha. Exatamente. Aumentar as oportunidades, né? Oportunizar realmente a todos. Para não ficar refém. Exatamente. Para não sermos reféns de ninguém. Para podermos gerir nossas vidas e, consequentemente, como consequência, nosso estado, nosso país. Porque se nós temos liberdade, nós vamos conseguir propagar isso. Isso. Sempre Quem tem é- educação, né? Quem é livre, Exatamente. gosta também de que os outros sejam Sejam livres. livres. Exatamente. Ser livre e saber conscientemente que todos precisam de ganhar. Todos. Tem uns programas assim, americanos, que eu gosto de assistir, e eu acho perfeito essa lição para nós brasileiros. A gente tem consciência que eu preciso do dinheiro, eu estou empreendendo porque eu preciso e eu quero, e que a outra pessoa também precisa e quer. Então tem que ser o ganha-ganha. Ó, esse copo de água aqui vai me custar R$ 10, eu vou vender a 20. Ó, 10 é meu, 10 é seu. Pode ser assim? Eles abrem e eles falam assim, exatamente. Ó, eu vou ganhar tanto com isso aqui. Então eu só vou comprar de você até tanto. Você pode ser, aí aceita ou não, ainda mais assim aberto. Aqui não, aqui a gente fica no negócio de só eu, e puxando sempre para um lado, quer dizer, e o Puxando outro. o tapete do outro. Né? E o A cultura outro brasileira é perdendo. essa aí. É isso. Mas tá vendo que. E quando você faz isso do ganha-ganha, todo mundo cresce junto. E quando você tem uma nação e todo mundo ganhando, a nação ganha. E todo mundo. Por que tem que ter um Competição. acumulando e o outro Isso é sem muito, nada, isso é muito explícito Né? no negócio de bairro. né? Os negócios de bairro são bem assim, são bem É. competitivos. É isso? Então, e isso vem realmente, o trabalho de formigueiro, como você falou, é da capacitação, eu acho que é muita educação, né? Muita educação mesmo para todos nós, né? Quer crianças, quer mais jovens, todo mundo, todos nós podemos aprender. Todos E a nós principal educação, que é a educação que é a vida dá a gente, né? É. Não só a doméstica, porque a doméstica é o que dá a vara. Mas a gente aprende a pescar com a educação que a vida vai dando. Vai dando, né? E as capacitações, né, Catarina? No decorrer, como você falou assim, que às vezes a mulher, ela sabe fazer, empreender, mas ela não tem a questão financeira, ela tem a questão de misturar o dinheiro do negócio com o dinheiro da casa. Tem a necessidade, tem outras vertentes. Como você já poder tirar ali seu capital de giro, como você deixar ali, ó, isso aqui, eu vou comprar mais produto, que eu preciso de comprar produto. Tem pra mulheres que poder precisam fazer treinamentos como os que vocês ofertam, Isso. que em breve vão estar junto ao Instituto. Entendeu? Tem Enfermeira, gente que não pega no tranco se não tiver realmente uma instrução. É isso. Mas é necessário para poder saber que pode empreender, que pode dar certo. Sabe que já está empreendendo, vamos dizer assim, já está empreendendo. Já é real. Já é real, pode dar certo, pode ir avante, pode ter sucesso. E de uma maneira formal, de uma maneira equilibrada, de uma maneira que vá, que daqui a pouco vê que tá toda a família empreendendo ali, tá todo mundo ajudando e tá dando certo, tá? Como várias mulheres, né? Essa mesma que você falou do cabelo natural daqui, que tem ali é água do tanque, eu acho que ela fica, né? Lá e tem lá também beleza na natural. Beleza natural, é. Beleza natural. É um sucesso. Ela é um sucesso. Como foi que ela começou? Então, e a família toda. E o negócio dela traz a questão, né, da identidade da mulher. A Exatamente. recuperação dessa identidade. Que, Isso. inclusive, eu sou uma vítima total de alisamento de cabelo. Estou tentando me desprender para voltar para meu cacho, mas é complicado. É Porque a complicado. sociedade, inclusive na minha vertente de trabalho, é bem complicado. Você manter um cabelo cacheado, você manter curvas mais acentuadas, você tem um jeito de falar mais, sabe, gesticulando mais para frente, mas é muito complicado. A comunicação na Bahia hoje é muito restrita. E as grandes cabeças têm um padrão, e o padrão é só deles. É complicado. Mas é para. Aí sim, aí o YouTube vem, Pra libertar. aí vem liberta. Bem liberto. Aí vem liberta, porque se você tem
a pessoa tem esse tipo que você falou aí, que ele não é abraçado essas grandes, agora você pode chegar, pegar a câmera e tal, e fazer, e você vai ter aquelas pessoas que gostam do seu tipo. se de identificam. jeito, E todo mundo tem um público, né? Todo mundo tem um público. Todo vai mundo tem e espaço, um identifica. lugar só. Eu achei muito interessante, só pra gente fechar aqui, que eu sei que eu assim que pouco, só pra gente fechar, eu recebi por Instagram, achei interessante, de Daniela, como é o nome dela? Como é o nome dela daqui, da cantora que eu falei esse caso? Poxa, como é que eu gosto, a gente vai dela. Tem Ivete e a outra é... Daniela Mercury. Daniela Da Bacia, Isso, Daniela Mercury. Não, da Bacia não. a psicóloga da Bacia. Ela queria cantar em São Paulo. Eu que mandei. Sim. Isso, ela queria cantar em São Paulo. E aí, mas o pessoal dizia, era isso. Não vai, porque ninguém gosta de ouvir da sua música. Ela disse que chegou a ligar e disse, olha, muito batuque. Ninguém em São Paulo gosta. Muito batuque, muito Muito pula-pula. pula, ninguém gosta. Aí você falando isso, tudo que todos os caras Não. diziam, não. E ela disse que chegou a ligar em rádio já e disse assim, não, aqui, isso aqui não é pra você. Ninguém gosta de você. Mas ela disse que enfiou na cabeça que ia tocar em São Paulo. Aí que um dia chegou e falou com o empresário dela, na amiga, que ia pra fazer me bote ali uma caixa de som, não sei o quê, debaixo do MAP. Mas, Do MASP. na Avenida Na Paulista. Avenida Paulista. Me bote ali. Aí ela, minha, por que você encontrou? Eu quero saber se o povo gosta ou não gosta. Enfim, ela foi com um dia dela, tudo dela, disse que não tinha a roupa preta e tapou. Ela disse que foi e foi pra lá. Aí ela disse que já sabia, que já foi na cabeça dela. Todo mundo vai passar, vai dar um tchau, eu vou ficar cantando sozinha. Ela disse que botou isso na cabeça dela. Ela e já foi com a derrota. já foi pra roça, porque todo mundo dizia a ela que ninguém gostava de São Paulo, que não gostava. Sim. Porque a música não era para as paulistas. Menina, aí ela disse, foi lá, ela parou a Avenida Paulista. E o negócio foi um escândalo tão grande. Rapidinho, deixa eu falar só. Eu ouvi esse vídeo também. Assim, Foi. ela disse que quando ela chegou, com a roupinha dela preta, que ela só tinha roupa de noite. Porque ela É. tava na noite, né? Isso, que ela é. Então, ela disse que quando ela chegou, que já tinha. O chão tava lotado de pessoas sentadas esperando ela. Aí ela falou assim, bem, Ela disse que pensou assim: esse pessoal sabe sabe? que sou eu Sou eu. que vou cantar. Eles sabem o que é que vai cantar aqui. E o que é que acontece? Quando ela começa a cantar, as pessoas sabiam a música, Sabiam. cantavam e pulavam e dançaram com o dançarino dela, não foi? Isso. Parou a Avenida Paulista. E abalou a estrutura do MASP. Começou a vibrar. Teve que descer e dizer a ela, pare. Pare. Ela teve que parar o show, porque tava Balançando. Balançando, mano. Porque tem aquele vão vazio, né? Sim. Então, a comunicação, a história, o que eu trago aqui para vocês é isso. Eu achei interessante que ela não se deixou levar por tudo era para não. Que já dizia, os grandes diziam para ela que não Não prestava, ia dar certo. que as pessoas de São Paulo não gostavam da música dela. Então que não ia dar certo. E ela disse que foi para poder tomar na cara. Ela foi dona de si, né? Aí, foi dizendo assim. Ela disse, não, vou tomar na cara, mas eu quero saber se gosta mesmo ou não. Ela não acreditou. A prova dos nove. Nos 9. E quando foi lá, ao contrário, todo mundo gostava e tal. E aí, ela disse, depois disso, pronto. Que aí que a carreira dela deslanchou, porque foi para São Paulo. Porque abriu as portas, porque não fechava as pessoas para ela. Porque o pessoal já tinha isso, como você falou. Essa história veio do que você falou, que é Padrão. do padrão aqui. Então o padrão de lá não era esse, então não queriam deixar a entrada. Aí ela foi e fez. Então é isso que eu estou dizendo pela comunicação, que hoje é uma parte boa que eu acho, não só de Daniela, tem vários outros que usam a internet para poder quebrar esse padrão, para poder achar essa brecha e seguir lá no seu empreendedorismo, na sua comunicação. Mas Foi essa usar, feita. a comunicação de forma consciente, de forma assertiva, como você falou, né? É, De muito ser interessante. clara, Real, Real. direta. real e Sem direta. muita... Sem muita enrolação. Sempre, sem muito floreio, né? Ser direto, ser agradável, mas ser direto, Sim. né? Para poder alcançar o público e sermos consistentes nos nossos negócios, nós como empreendedores. Palavras-chave, Isso. foco na fala, tudo isso é importante. Importante, né? Diverge um pouco entre cada tipo de negócio, né? Sim. Como é que você vai pescar aquele cliente. Mas o básico é isso. É a fala assertiva, básica e que tenha os ganchos, né? Qual isso aqui chama mais atenção. Tá? Observação e oratória também. Treinar oratória bastante, porque quem lida com o público através de rede social ou através de real mesmo, tem que ter uma oratória forte. Empreendedor geralmente já vem com isso, né? É. A gente já tem o dom de conversar demais e ó, vender o peixe. Entendeu? Deixa. Mas é dar espaço ao que você já tem, né? É natural. Vem.
Você já fechou tudo, Você é essa Já comunicadora, essa empreendedora que a gente dá uma palavrinha e você já faz. Então é isso, Catarina, é muito legal, né? Esse nosso bate-papo, né? Nosso Eu que podcast. agradeço. São sempre assim, são muito agradáveis, porque a gente começa com uma ideia, mas é muito importante que essas ideias tocam no outro e aí o outro responde. Se complementam. Complementa, E é isso da exatamente. comunicação. E é isso da comunicação. Então, É isso. um dos sucessos, né, um dos motivos do nosso sucesso é sempre esse. Às vezes a pessoa chega um pouco nervosa, um pouco isso, um pouco aquilo. Tem pessoas que vêm com um caderno de conteúdo, como uma colega nossa que veio aqui, com o conteúdo dela bonitinho. Fechou o conteúdo dela e nós fizemos nosso podcast, foi maravilhoso. Sim. Porque ela é do marketing, né, Janine? Ela é do Amiga marketing, nossa. mas ela empreendia, isso. teve uma loja dela, e aí ela fechou o caderno do marketing e foi parar da loja dela, que ela Do caso colocou real. do caso real. A questão foi essa. O que Foi. encantou quando a gente começou a conversar Ela foi o fez. caso real que ela viveu. Foi a história dela. Ela E contou foi isso aqui que pra trouxe o gente. engajamento e ela veio contar pra gente. Quando ela começou a contar, eu disse, não, para um Aí, pouquinho. vamos pra lá. Vamos ligar a câmera e você vai contar isso pra gente na frente da câmera. E foi um sucesso. É. Porque, justamente, foi muito bonitinho. Todo um caderninho bonitinho. E até eu já ia falar As isso. coisas escritas que ela se preparou todo. Mas, assim, é muito importante o conteúdo, claro. 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 Porque ela veio ali preparada pra tudo. Até porque tem cabeças que eu mesmo Isso. esqueço. Ah, mas aí o caderninho tá aqui. Muita coisa importante, às vezes eu esqueço, mas é isso. Mas o melhor de tudo, Catarina, é isso, é te conhecer, naturalidade. é você falar aqui da sua experiência, aí do Instituto Dona de Si, como você fez parte e agora é instrutora, né, do Dona de Si, e está trazendo isso aqui pra gente. Nós agradecemos muito, né, a sua presença. Nada, eu que Eu agradeço. deixo as palavras finais, se você quiser dar seu recado, É. falar aí pra câmera, o que você quiser, Pronto. fique à vontade, estamos... Empreendedores e empreendedoras que queiram alguma dica, algo sobre comunicação. A gente sempre está postando conteúdo através do @Instituto Dona de Si. O site também está lá. Vocês, meninas de Salvador, que queiram e tenham curiosidade em entrar no Instituto, procurem informações. Quando vai abrir turma novamente, porque agora já está fechado, estamos em processo de estudos. Mas futuramente, quem sabe, uma oportunidade nova para vocês entrarem. O curso abrange muitas questões, muitos espaços no Brasil. Todas as empreendedoras estão interligadas. Ou seja, se o seu negócio é de Salvador, pode interessar alguém lá fora, algum investidor ou algo. A gente faz essa conexão também. Então é isso. Meu Instagram é Catarina S. Alcântara. O da minha assessoria de imprensa, Yarahá Assessoria, que é assessoria de comunicação e imprensa. Eu também sou repórter, jornalista, enfim, eu sou multidirecional, eu multiverso em uma pessoa só. E é isso, eu estou aqui, agradeço muito a vocês pela oportunidade. Serão minhas parceiras, já eram antes de eu vir para o podcast. É. Já estamos em conexão, Isso. porque as meninas vão trazer uma proposta nova para o Instituto Dona de Si, em Salvador, que é a questão dos treinamentos. A gente vai começar a alinhar isso. E em julho a gente vai ter uma demonstração disso, que vai ser... Vocês vão ver esses conteúdos também na internet, através do Instituto e através do meu Instagram. E é isso, é uma conexão que eu espero que não se desfaça, entre outros projetos também. Agradeço a todos, obrigado pela atenção. Se eu falei alguma besteira, me perdoem. Mas é isso, eu fui o mais natural que eu posso fazer, eu fui eu, né? Quem me conhece, Mas ser você é tudo isso. É tudo isso e muito mais. E quem está nos ouvindo, muito obrigada. Realmente, nós sempre estamos aqui nessa tarde, com todo o esforço que fazemos isso aqui, sempre saímos mais felizes do que chegamos. Saímos com a mente mais assim, mais aguçada do que quando nós começamos. E lembrando também, Núvia que está me lembrando agora, do nosso livro. Deixa eu ver se a câmera está pegando aí direitinho. Veja aí, minha assistente, se está pegando o livro. Pronto. Deixa eu... Mais para cá? Será que desse lado aparece melhor? Não? Tem que botar aqui? Aqui? pra frente. Para cima? Agora, pronto. Lembrando aqui, ó, do livro que nós participamos, em qual autoria, né? Tanto eu quanto Núzia. E o nosso tema é o quê? Empreendedorismo feminino. Né? E aqui nesse livro tem um pedacinho de várias autoras. Né? No meu caso, eu falo lá para você fazer as pazes com o seu cliente. Que é muito interessante, eu contando meus casos aí do meu dia a dia. Né? Da minha vida, que eu tenho passado alguns casos. E se quiserem degustar essa preciosidade, entre em contato com a gente. Porque aí vocês seguem a gente aí, tem os arrobas, os endereços, tudo direitinho.
no Conecta E. Minha assistente tá dando risada quando eu falo do arroba, que eu acho essa comunicação estranha. Falar do meu arroba, mas tem meu arroba. Meu arroba é Mima_Coelho, né? Tem que dizer meu arroba é esse aí, galera. Mas vocês entenderam a mensagem, é que tá aparecendo aí. Em algum lugar está aparecendo aí os meus contatos. Eu vou falar de contato porque eu me sinto mais confortável. Isso. E aqui tem outras histórias que realmente têm tocado a minha vida. A cada capítulo que vocês leem realmente toca a sua vida. E leiam também, que vocês vão gostar, vão se inspirar também, porque aqui tem estratégias e inspiração para empreender, que muitas vezes a gente precisa daquela inspiração para dar, né, aquela levantar o nosso astral e aí dar aquele A e aí a gente vê a comunicação. história do outro. Isso é a O comunicação. ruído do arroba aí. Exatamente. Arroba é ótimo. Pois é, Núzia. Isso. A todos, um bom final de semana aí, um bom final de sábado e que continuemos aí empreendendo. Tchau, gente. Até a Tchau, próxima. Tchau, até a próxima. Acho que foi ótimo.